19h30. Em casa ou em qualquer lugar, a juventude de Deus vais escutar. A tua rádio é aqui, Rádio Gima Online. Olá, caros ouvintes da Rádio Gimo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Alerta JC. Hoje temos como convidado o Francisco e vamos ouvir um pouco da sua história e da sua experiência como um jovem e como jovem cristão. Fiquem deste lado, porque esta é uma conversa que não vão querer perder. O Francisco é um jovem que pertence ao grupo JC e que hoje vai fazer, de certeza, brilhar a nossa prata da casa. É um rapaz sensível, muito meu amigo e, pelo menos na minha perspectiva, é especial. Espero que estejam prontos, porque hoje vamos descobrir porquê. Olá, Francisco. Olá, fala. É um prazer estar aqui contigo. Como é que tu te sentes? Um bocado nervoso. Acho que não precisas. As perguntas são coisas que tu sabes o que é que vais responder, por isso é sobre ti. E falar sobre nós. Pronto. Normalmente... Autoconhecimento. Ora, aí está. A primeira pergunta que eu pensei, por acaso, foi como é que tu te sentiste quando eu te disse que te gostava muito de entrevistar? Eu fiquei surpreendido, porque, aliás, acho que posso contar aqui um bocado da backstory, que tenho estado muito por trás deste programa da rádio e então tenho sempre na cabeça possibilidades futuras para programas futuros e a ideia de ser eu entrevistado meio que caiu de paraquedas e fiquei um bocado ansioso, tipo... Se calhar nervoso um bocadinho também. Sim, de... Expectativas, não é? não sabia o que esperar. Muito bem, foi exatamente essa a ideia. Achei que era muito giro convidar alguém que não está preparado para... Porque é giro quem está em casa e quem nos está a ouvir no mundo inteiro, poder ter a noção de que são pessoas normais que aqui estão e que vêm connosco, mas pessoas normais que têm um quê de especial. E eu acho que tu tens esse quê de especial. Eu já sei algumas coisas sobre ti, mas gostava agora que falasses um bocadinho aqui para os nossos ouvintes, que me dissesses onde é que tu moras, quantos anos tens, o que é que estudas... Ok, então, tenho 18 anos, na verdade moro no Porto, na Foz do Douro, e inicialmente estudei artes visuais no Garcia, mas após o segundo ano fartei-me daquilo, especialmente por causa do sistema de ensino. Era um ensino geral que tem um método de avaliação muito livresco, ou seja, é muito à base de decorar, que é horrível. E então mudei para a Escola Profissional Artística e Profissional Árvore, onde estou neste momento no meu segundo 11º ano, ou seja, repeti o secundário, onde estou a estudar multimédia. Ok, então no 10º ano não foi assim tão fácil saber o que escolheres. Tu, quando escolheste artes, foi o que te veio logo à cabeça ou já tinhas ponderado esta ideia de uma escola profissional? Honestamente, a ideia que tinha do ensino profissional era um recurso secundário quando o ensino geral não funcionava. Ou seja, quando nós não nos encaixamos no ensino geral, que é visto como o principal, as pessoas eram redirecionadas para o ensino profissional. Acontece que muitas situações que levam a esta mudança são geralmente por mau comportamento, especialmente, e então confesso que não via o ensino profissional com bons olhos. Mal sabia que 2 anos depois cá estava eu. Gostava aqui de dizer aos nossos ouvintes que não te conhecem que no teu caso foi um caso especial. Tu estavas em artes, embora não tivesse a adorar o curso e não tivesse a sentir que era o teu perfil um ensino regular, tu não estavas com más notas. Tu até tinhas classificações bastante
boas Certo. para o normal e para o comum dos alunos. E quando escolheste o profissional, foi um bocadinho um choque lá em casa, não? Ou como é que os seus pais reagiram? Na verdade, o que aconteceu foi também um bocado peculiar, porque a desmotivação caía em mim, sendo que não me apercebia exatamente o porquê. E então foi, na verdade, o meu pai que, aleatoriamente no Google, descobriu, por acaso, o site da Árvore. E então exploramos juntos, e depois de ver que multimédia, som, imagem, que já eram talvez o meu hobby principal, que se havia alternativa era isto. Sentes que às vezes és visto de forma diferente por estudar um curso profissional, ou achas que hoje isso já passou e que tens o mesmo valor? Honestamente, eu acho que não sou visto como absolutamente nada. Não é muito comum de mim expor estas partes da vida mais íntima, não é bem a palavra, mas mais interiores. E então pouca gente sabe sobre isto. Não há muito ponto de vista de terceiras pessoas, porque não há terceiras pessoas que saibam. Na verdade, tu vês-te como um homem simples. Ou diria Simple Man, a primeira escolha do nosso convidado de hoje. Rádio Jim Online. Estamos de volta e falando agora um bocadinho sobre as nossas crenças. Muitos de nós fomos introduzidos à religião cristã pelos nossos pais, em pequenos, quando nos levavam à missa ou à catequese ou nos incutiam esta prática. Contigo aconteceu o mesmo ou foi uma coisa mais pessoal? Como é que se deu este processo? Não, foi um crescimento meio arquétipo da religião, ou seja, foi-me incutido. Tinha os pais fortemente presentes na vida cristã. O meu pai é diácono da paróquia de Alfena. Acho que podemos dizer que nós somos o grupo desta paróquia. E a minha mãe foi durante muitos anos catequista. Ou seja, de ambos os lados havia uma grande presença nesta esfera da vida. Sim, e mesmo os seus avós e assim sempre tiveram ligação religiosa, não é? Certo, não exatamente em cargos, mas sempre muito devotos. Exatamente. E então, meio que foi a partir daí que fui introduzido. Certamente depois engatei e fiz o meu caminho quando cheguei cá, mas duvido que tivesse chegado pelos meus próprios pés. O teu pai, disseste agora que é o diácono da paróquia, e a minha pergunta é, como é que é ser filho de um diácono? Isto é algo diferente? Enquanto criança, se calhar poderá fazer alguma diferença? E depois também te queria perguntar se achas que as pessoas reconhecem um valor em ti pelo Francisco, ou se muitas das vezes se referem a ti quase como que o filho do diácono Ricardo. Qual é a tua opinião sobre isto também? Ok, então, é um bocado complicado ser filho de um diácono. Primeiro, na esfera familiar, porque o meu pai é muito menos presente, está muito menos presente na família do que a mãe, por exemplo. E pronto, e sinto falta, sinto que seria benéfico tê-lo mais vezes por casa. Muitas vezes ele sai cedo, chega tarde, então durante o dia todo não o vejo. E depois há aqui outra faceta que é,
estou integrado na comunidade da paróquia da qual o meu pai é diácono. E então, essa mesma pergunta é o que eu faço muitas vezes a mim mesmo quando conheço pessoas novas, porque isto aqui às vezes tem, espero que se possa dizer, tem ambiente de terrinha em que tudo se sabe. Sim. E então, às vezes, quando as pessoas são simpáticas ou caem de paraquedas na minha vida, mostrando-se extremamente abertas a mim, pergunto-me se serei eu bom a relacionar-me com as pessoas ou que inspiro confiança nos outros, ou são na verdade os outros que talvez se sintam pressionados em exagerarem alguma bondade com medo de repercussões, ou ao contrário, se as coisas correm mal, se será dores de cotovelo de outras pessoas. E então, por vezes, sinto-me um pouco a andar por cima de cascas de ovos, em que posso picar-me a qualquer passo que seja, não sei qual, porque... Ui, perdi-me. A questão se calhar também tem um bocadinho a ver com a tua desconfiança e também, ou até a tua falta de confiança em ti, porque Aqui poderá afetar, não é? há aqui aspectos interiores que também plantam estes problemas, porque certamente muitas destas situações outra pessoa está completamente de bem, eu é que fico sem ferramentas De pé para atrás. saber. Exatamente. Não te vou perguntar se gostas do teu pai, eu sei que gostas. Também sei que ele, se não está mais presente, claramente é porque não pode e porque tem um papel muito importante Claro. na nossa terrinha, que nós Claro, tanto claro. gostamos e que temos tanto carinho. É pelo serviço. Mas agora, fingindo que não está mesmo aqui ninguém a ouvir-nos, Ok. eu gostava de saber qual é que é a característica que o teu pai tem que tu mais gostas e aquela que te tira mesmo do sério. Eu acho que posso dar a mesma característica e serve para as duas perguntas, Boa. que Isso é ser prestável. Ou seja, ele coloca sempre os outros à frente dele e está sempre muito mais atento às necessidades do outro do que às suas próprias necessidades. E então, isto por um lado é bom, porque ele é literalmente uma pedra viva desta igreja, ou seja, ele está extremamente presente. Eu diria também que é uma pedra viva na comunidade em geral, não só na Certo. igreja e como Certo. diácono, mas Neste como contexto, pessoa. Como pessoa. Em geral, sem dúvida, Sim, sim. que ele é um bom pai, é um bom amigo, é um bom diácono, acredito Sim. eu, um bom professor, e sempre que está sempre que está inserido numa comunidade, sempre que tem pessoas à sua volta, são as pessoas a prioridade e não ele. Agora, estando eu a crescer neste meio, Às vezes sentes falta. certo? Torna-se mais difícil. E não só esta falta do pai, mas também quando ele está em serviço, eu às vezes acompanho e sinto que também é incutido em mim esta prioridade pelo outro. A questão é, se as coisas não estão bem estabelecidas, se ainda estou em processo de crescimento e desenvolvimento das ideias do que é que eu quero fazer, as minhas prioridades ainda estão meio tremidas e torna-se difícil desenhar a linha entre o que é que posso fazer pelos outros, até que ponto é que posso chegar para não prejudicar a mim mesmo. Exatamente, e o amor próprio é muito importante. E é um daqueles amores que deve ser mesmo bem conseguido. E a quem nos está a ouvir em casa, é claramente algo que tanto eu como o Francisco priorizamos e que esperamos que vocês que nos ouvem também o priorizem. Mas há um amor de que muitas vezes se fala, mas que é muito difícil falar, que é o amor de mãe. Temos aqui uma mãe que é a mulher deste tal diácono, mas também é a mãe do Francisco. Certo. Quem é esta pessoa na tua vida? É uma pessoa
muito mais presente do que o pai, e então, durante muito tempo, apesar de sentir gostos e interesses a gravitarem mais para o lado do pai, a mãe sempre foi a fazer papel de mãe, sempre foi quem cuida de nós, de mim e do meu irmão. Então é sempre aquele... Como é que eu ia dizer? Porto seguro, se calhar, não? Sim, o Porto Seguro. Sempre que nós saímos fora da nossa bolha, vamos para a comunidade e por vezes levamos na cabeça porque descobrimos da pior forma que afinal passamos a linha, caímos num buraco fundo porque fomos demasiado longe. A vida sem madrasta. Sim, então vamos ajudar alguém e acabamos por afundar-nos. Voltamos para casa, para o nosso Porto Seguro. Para o colo da mãe. Para o colo da mãe, lá está ela, lá para ajudar, para consolar. Muito desta segurança em tempos difíceis passa por ela. Mãe é mãe, e acho que todas as mães são um colo, são um porto seguro. Queria agora falar aqui de uma pessoa, quem tu falaste agora mesmo, e que eu acho que é muito importante para ti, que é o teu mano, o teu irmão mais novo. Lembras-te dele nascer? Lembro-me dele nascer. Então, a minha mãe estava grávida e a barriga ficou absurdamente enorme. A barriga ficou maior do que eu, porque na altura tinha tipo 5 anos. Agora é o momento em que em que os nossos ouvintes percebem que o Francisco tem 18 anos, mas ainda não percebeu muito bem como é que se processa uma barriga de uma grávida e que cresce. Pois é, na altura a barriga era maior que eu e foi muito assustador na altura. Eu era pequenino, eu olhava para aquilo, meu Deus, a minha mãe vai morrer. Qual é a diferença entre ti e o teu irmão? A diferença de idade? Sim. São 6 anos, ou seja, ele nasceu, tinha 6 anos. Ok. Ainda é um bocadinho. Ainda é um bocado. E então nós... Pronto, na altura, eu lembro-me... Tu querias que ele nascesse? Eu não... Ou não tinhas noção? Exato, eu não tinha noção, porque os meus pais, antes da minha mãe engravidar, perguntavam se eu gostava de ter um irmão. E eu, 5 anos é pouquíssimo tempo, mas naquela altura era a totalidade da minha vida e 100% desses 5 anos foram habituados a brincar sozinho e a estar sozinho. Então, meio que não me aquece nem arrefece ter mais uma pessoa na altura. Só quiser, desde que ele... Soa um bocado frio dizer isto, mas era a minha noção do assunto na altura. Mas isso mudou. Agora isso mudou. Sim, eu estou a falar nisto na perspectiva do meu eu de 5 anos. E o teu eu de 18 anos, o que é que diz ao teu irmão Tomás? O meu eu de 18 anos diz que a vida seria drasticamente diferente sem ele. É preciso ter alguém a martelar-nos a cabeça para as coisas saírem, porque senão uma pessoa apodrecia no tédio. É o amor-ódio dos irmãos. O amor-ódio dos irmãos é extremamente importante. Ele puxa por mim, eu puxo por ele e somos muito melhores juntos do que separados, sem dúvida. Sem dúvida. E isto é aquilo que eu gosto de chamar um verdadeiro amor de irmãos. Isto e a próxima música, que é uma música dedicada ao mano Tomás, que o Francisco escolheu. I never meant to call you in your sorrow. I
Never meant to cause you any pain. I'm the one who wants to see you laughing. I only want to see you laughing in the purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. I only want to see you bathing in the purple rain. I never wanted to be your weekend lover. All I want to be some kind of friend. Hey. Baby, I could never steal you from another. It's such a shame our friendship had to end. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Only want to see you underneath the purple. Honey, I know, times are changing. It's time we all reach out for something new. That means you too. You say you want a leader, but you can't seem to make up your mind. I think you better close it and let me guide you to the purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. You know what I'm saying about up here? Come on, raise your hand. Purple rain, purple rain.
Que música bonita que acabamos de ouvir. Uma música inspiradora. Francisco, tu és uma pessoa inspiradora. Tu és fotógrafo. Para além de estudante, Sou fotógrafo. tu fotografas. E é uma coisa diferente. Como é que é ser fotógrafo no mundo em que vivemos e em que as artes, nem sempre são valorizadas, ou pelo menos como deveriam, na minha perspectiva? Bem, as artes não são valorizadas. Não sei até que ponto é que será propositado, mas é um meio, é um emprego, uma função muito nova e muita gente ainda não tem noção das implicações que é ser fotógrafo. Então nós temos que ter uma enorme, talvez uma proatividade muito vincada da nossa parte em olharmos para o que está à nossa volta. Não é um mundo em que nós vamos querer estar na nossa própria bolha, porque senão as coisas não aparecem. Então, no fundo, tu usas quase como que esta falta de valorização das artes como uma oportunidade para tu olhares nas perspectivas de forma a mostrares a arte àqueles que se calhar ainda não a viram. É um bocadinho isso que estás a dizer. Exato. Especialmente sendo um meio extremamente visual, esta ambiguidade na ideia das pessoas sobre o que é que isto é pode ser apresentada de uma forma muito explícita. Falaste agora no mundo, das pessoas em geral. Em relação ao mundo, este tema tão interessante, o que é que te chateia? O que é que tu gostavas que fosse diferente neste mundo em que nós vivemos? Gostava que fosse mais simples. Gostava que não houvesse conflito, especialmente. Por mim, literalmente, por mim, era arco-íris e elfos e isso tudo. Infelizmente, não é assim. Nem sempre é fácil. E nas pessoas que te rodeiam, de certeza que há características que tu não gostas. Qual é a característica que tu tiravas das pessoas? A característica que mais me chateia será provavelmente a irresponsabilidade. Juntamente com falta de honestidade, talvez uma a alimentar a outra. Não sei até que ponto é que tirava das pessoas, porque apesar de sentir-me um bocado abatido sempre que tempos difíceis chegam, se eles desaparecessem nós ficávamos meio anestesiados e acabávamos por não ter ferramentas para lidar com os problemas que nos aparecem à frente. Portanto, mesmo com esta dificuldade nestes aspectos na relação com as outras pessoas, penso que sem eles seria bastante inferior. No fundo, quando nós temos problemas, há sempre uma ferramenta no fim, não é? Certo. E muitas das vezes essas ferramentas são também os nossos amigos. Eles que criam problemas, mas que outras vezes também nos ajudam e que são mesmo, às vezes até a ferramenta para o próprio problema, porque também nos zangamos com os nossos amigos e isso não significa que são maus, significa que estamos a passar por um mau momento e que vamos ultrapassá-lo juntos e crescer. Exato. Como é que tu descreves este mundo, o da amizade? Achas que tens amigos? Mais ou menos. Isto aqui agora é no pano para mangas. Então, na verdade, quando me separei do mundo das artes, pelo menos das artes visuais, desenho, fotografia, no ensino geral, cortei relação com absolutamente toda a gente e, na verdade, acho que posso dizer que entrar no JC terá sido o meu primeiro contacto com amigos desde então. E então... Bonito! Não, é verdade. É verdade. E como é que está a ser isto? Redescobrir os amigos e redescobrir a amizade. Redescobrir o que é a amizade, o que é poder contar com os outros, o que é estar rodeado de pessoas que podemos apoiar-nos mutuamente. Nós somos mais quando estamos com pessoas boas à nossa volta. É verdade, e é por isso que eu acho que há mesmo um lugar qualquer onde há um arco-íris e um lugar qualquer onde os nossos amigos estão lá para nós.
A próxima música que vamos ouvir chama-se Somewhere Over the Rainbow e é a próxima escolha do nosso convidado. Rádio Jim Online. Francisco, este arco-íris existe, mas a verdade é que nem sempre é fácil lidar com todas estas adversidades que aparecem. Nestes momentos, tu duvidas de Deus. Sim. Sim, um bocado difícil de admitir. Quer dizer, inicialmente sim, porque quando sentia que tinha o meu caminho definido e qualquer coisa corria mal, meio que me abalava. Mas A típica pergunta do que mal fiz eu a Deus. É essa a pergunta. Exato. Só que agora que, pronto, mais portas foram abertas, entrei em caminhos, saí, voltei a entrar, saí noutros. E esta complexidade e mundo aberto e 1001 caminhos realmente faz pensar, quando algo corre mal, quando algo se opõe a nós, não há qualquer oposição de verdade. Nós temos 1001 hipóteses. Onde se fecha uma porta, abre-se outra. Nunca ficamos presos. Nunca há barreiras impossíveis de ultrapassar. Sim, e acho que, na verdade, nós temos sempre lá Deus, bem por baixo de nós e a segurar-nos. E quando nós achamos que estamos a cair de um prédio com 20 andares, temos a mãozinha dele que faz com que a queda pareça uma queda de uma janela, uma coisa curtinha. E é muito importante nós termos esta noção, principalmente se somos pessoas que fazem muito, que é o teu caso. Porque às vezes fazer muito faz-nos duvidar de nós. Será que eu não estou a fazer bem? E a minha pergunta é, tu duvidas de ti? Tu pões em causa quem tu és? Por vezes. Eu sinto que sou, por vezes, uma pessoa um bocado insegura e quando invisto muito de mim, vem sempre aquela pergunta chata de se o que eu estiver a fazer estiver errado. É um enorme volume de desperdício e de desperdício a nível do trabalho realizado e quase que me sinto literalmente um desperdício de espaço. E como é que se lida com isso? Como é que se lida com esta insatisfação pessoal? E se calhar diria também um bocadinho com esta ansiedade, porque eu acho que, se calhar já estou a dar a minha opinião pessoal, mas a verdade é que quando nós nos sentimos muito mal connosco, também ficamos de certa forma ansiosos no sentido de o que é que estamos a fazer da nossa vida e o que é que eu estou a fazer de mim e quem é que eu sou. Como é que se lida com falhar? Como é que se lida com eu não sou perfeito? Então, até há bem pouco tempo, era uma pergunta que eu fazia a mim mesmo e não sabia. Agora, à medida que pessoas fixes foram aparecendo, soluções fixes também apareceram e muitos dos problemas penso que dá para solucionar tendo um braço amigo. Estamos aqui no contexto de Deus, sem dúvida que Ele é uma presença assídua na vida. Um amigo. Um amigo. Ele é um amigo. E havia alturas em que eu duvidava da presença dele, ele estava lá à mesma. Acredito que em muitas ocasiões não noto, ele está à mesma. E
passa muito por aí, ultrapassar estes momentos difíceis. Ele está sempre lá. E tu achas que é Ele que te coloca as tuas pessoas no caminho? Achas que também tem a mão dele? Quem aparece no teu caminho, sejam essas pessoas melhores ou piores para ti? É difícil dar uma resposta em concreta. A resposta curta seria não sei. A resposta longa seria não sei, mas acredito que sim, porque seria demasiada coincidência pessoas com determinadas características convenientemente aparecerem em outras situações e ser colocado em outras situações em que realmente sou mandado abaixo, mas depois, quando as coisas encarreiram, é como uma vacina, ficamos com imunidade, com estofo para o que vem a seguir. Acho que é um bocadinho isto. Nós usamos os amigos quase como uma vacina contra a ansiedade e contra a dor. Muitas das vezes os amigos, quem diz amigos diz família, óbvio, e quem diz família diz Deus, diz Jesus, diz Maria, a nossa Mãe do Céu, que está sempre lá a proteger-nos e pertinho de nós e do nosso coração. Francisco, a tua história é uma história de superação. É uma história de 18 anos de vida que são fortes e de 18 anos de vida que mostram o valor que tu tens e o valor da juventude hoje em dia. O valor dos sonhos também. E o valor que os jovens cada vez mais têm. E isto vê-se em pequenas coisas, não só nas Jornadas Mundiais da Juventude, que vão acontecer em 2023, mas também em pequenas coisas do dia-a-dia, em associações de voluntariado, em grupos de jovens como o nosso, em convívios de amigos ou em salvações de almas. A próxima música que vamos ouvir é também uma escolha tua porque te acalma a alma, não é verdade? Exatamente. Esta música é de um jogo, para quem não conhece, vou aqui deixar publicidade também, ao Legend of Zelda Breath of the Wild, que, sendo um jogo, acaba por ser a personificação deste mundo aberto, deste mundo livre. A música é Rito Village, uma música realmente calma, que não importa o que é que está a acontecer, é quase que serve como um amigo nesta comparação. Age como um amigo na medida em que nos oferece solução aos nossos problemas. Dá-te a paz de espírito e provavelmente não, tenho a certeza que tem um dedo de Deus e que por isso é que nos traz esta paz.
Rádio Jim Online. Francisco, é com muita pena que a nossa conversa chega ao fim. Obrigada a você, caro ouvinte, que esteve desse lado a ouvir-nos. Obrigada a ti, Francisco, que te disponibilizaste para sair de trás do micro, para me dares este lugar e para estar aqui a falar contigo. Obrigado. Eu sou a Mafalda, espero que tenham gostado. E por fim, queria só que o Francisco nos desse aqui um conselho para os jovens que nos ouvem, ou para as pessoas que nos ouvem, como tu quiseres. Bem, não há fim de caminho, sempre que vamos abaixo é levantar e continuar. Soa clichê e talvez para as pessoas que estão a passar por momentos difíceis poderá soar como se estamos a desvalorizar a queda deles, mas o importante é a motivação. E então, quando nós temos motivação, andamos sempre para a frente. E apelo a que ninguém desista. É isso mesmo. Confiem na vida e nunca se esqueçam que a missão nunca é maior que o missionário que o faz. Este foi o Alerta JC de hoje, com o nosso convidado Francisco Matos. Eu sou a Mafalda Velho e o resto de um bom dia para vocês.